Neste vídeo, vamos estudar o circuito muito comum da eletrônica, que é o circuito RC, que é formado por um capacitor e um resistor, certo? Em particular, nesse vídeo, nós vamos estudar a resposta natural do circuito RC. A resposta natural é quando eu coloco certa energia no capacitor. Neste caso aqui, eu vou carregar, eu vou ligar ele a uma fonte, a energia vai entrar nele. E depois eu desconecto ele e eu vou ver o que acontece quando esta energia é descarregada no receptor. Então, nós vamos analisar a corrente do circuito na resistência e a tensão, o que acontece com a resposta da tensão neste capacitor. Certo? Então, o que acontece? Esse circuito é montado por uma fonte, V0, né? Uma chave que eu posso conectar de cá ou de cá. Então, eu vou chamar aqui de ponto A, esse ponto aqui de ponto B e esse ponto aqui de ponto C. Melhorar essa letra C aqui. Então, o que acontece? Quando eu ligo essa bateria desse circuito desse jeito, a corrente fluirá aqui. Eu terei uma carga saindo da bateria e chegando no capacitor. Cargas vão fluir e vão carregar esse capacitor. Então, eu vou dar um zoom nesse capacitor aqui, só para vocês entenderem como que vai acontecer. Então, vai ser assim, eu tenho o capacitor e a corrente vai chegar, a energia vai chegar nele, chega tanto por cima, pelo lado positivo, quanto por baixo, pelo lado negativo. E surgirão nesse capacitor cargas na mesma quantidade. Aqui positiva e aqui embaixo negativa. Então, esse capacitor vai adquirir uma determinada carga, que pode ser calculada. Ela é calculada por a capacitância dele vezes o volt que ele tem, a tensão que ele tem, quantos volts ele tem. Isso vai acontecer até que esse capacitor esteja completamente carregado com uma tensão V0. Quando isto acontece, ou seja, toda a energia da bateria chegou ao ponto de carregar aqui, até que os dois fiquem igual, este ponto A aqui vai ter V0 e este ponto aqui vai ter V0. Então, não tem diferença de potencial. Quando isso acontece, ele para a corrente é zero. Então, quando o V do capacitor fica igual a V0, isso implica que não tem diferença de potencial, portanto, meu I é zero. Então, vamos iniciar a montar o nosso gráfico da resposta aqui. Então, eu vou fazer um gráfico aqui e um outro aqui. Esse aqui é o V de t em função do tempo. E esse aqui é meu I de t em função do tempo. Meu V de t está localizado aqui. Então, eu vou arrumar aqui para você. Eu vou colocar o... Porque antes, para carregar o capacitor, eu tinha V0. Agora, que ele já está capacitado, eu vou ter um V de t, que varia com o tempo. Certo? E o I eu vou ter aqui no resistor. Porque depois que eu carreguei esse capacitor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa chavinha aqui, em B, e vou passar ela para C. Então, eu vou tirar essa chavinha e vou ligar aqui. Ligando aqui, eu desconectei essa bateria. Ou seja, essa bateria a gente não precisa mais, a gente só precisava dela para carregar o capacitor. Então, o que acontece? Num tempo antes do que eu quero ver, eu tinha que o meu V de t valia um valor V0 e a minha corrente, antes de eu conectar ali, era zero. Agora, nós vamos analisar o que acontece quando esta corrente começa a fluir
do capacitor para o resistor. Então, essa corrente começa a fluir, meu I de T, aqui, perdão, aqui não é T, aqui é I, né? Meu I começa a fluir e, no final, o que acontece? Eu vou descarregar esse capacitor inteiro. Ele vai descarregar inteirinho. O que vai acontecer? Essas cargas vão subir, vão passar pela resistência e vão entrar aqui e vão começar a anular. Se ela vai anular, ela vai descarregar o capacitor. Se ela descarrega o capacitor, eu posso supor que a tensão dele, a resposta dele no fim é zero. E se a tensão dele é zero no final, não vai haver mais diferença de potencial aqui. Então, meu I, que no início começou a funcionar, no final também vai ser zero. Agora, nós temos que analisar o que acontece entre esse estado antes e esse estado final. O que vai acontecer é o seguinte: à medida que as cargas vão fluindo, eu vou diminuindo o meu volt, porque nós já vimos que a quantidade de carga é capacitor vezes o volt. Né? Esse volt aqui eu posso até colocar de T. Então, quando as cargas vão fluindo, o capacitor vai perdendo a sua tensão, né, a sua diferença de potencial, e ele vai diminuindo aos poucos. Então, o gráfico de V de T, ele vai ficar uma curva decrescente, uma curva assim, ó. E a corrente vai acontecer o seguinte: no início, a tensão do capacitor é V0, e do outro lado é nada. Então, a diferença de potencial no resistor é grande. Se é grande, o I é grande. À medida que as cargas vão fluindo, o volt do capacitor vai ficando menor, então a corrente vai ficando menor. Então, a nossa corrente, no início, ela vai dar um salto, ela vai subir de uma vez, e depois ela vai caindo conforme a tensão vai diminuindo. Então, a resposta vai ficar assim. Este valor aqui é VO sobre R. É o valor inicial, é quando V, porque a gente sabe que como U é igual a RI, o I é o U, ou V, que muita gente usa V, não tem problema, tá? Ou U ou V, vamos pôr V aqui, porque nós estamos usando tudo V. Então, como V é igual a R vezes I, fica V sobre R. E como meu V aqui no caso é o V0, ficaria V0 sobre R. Então, minha corrente sobe de uma vez. E depois vai descendo junto com a tensão.